Oi, turma, tudo bem? Vamos aqui refletir agora sobre as nossas aulas do bloco de filosofia. Assim como as aulas de sociologia, vocês sabem que nós acabamos vendo poucas coisas, seja porque a nossa aula era quinzenal, uma semana sim, outra semana não, né, intercalado, filosofia e sociologia, e mesmo porque aconteceram todas essas intempéries na nossa vida e nós não podemos prever que tudo isso iria acontecer. O fato é que presencialmente nós acabamos refletindo poucas coisas em sala de aula. Eu gostaria de retomar algumas coisas com vocês, falar talvez alguma outra coisa nova para vocês, mas a ideia é que a gente produza dois vídeos. O primeiro vídeo vai ser mais teórico, o segundo vídeo nós vamos tratar sobre algumas questões acerca disso que nós vamos refletir agora. Eu me recordo que em sala de aula nós lançamos a proposta de, no bloco, na aula de filosofia, inicialmente, nesse primeiro bimestre, falar sobre ciência, um olhar filosófico sobre a ciência. Pois bem, não é tanta novidade isso daqui que nós vamos falar ou vamos repetir, uma vez que nós já vimos em sala de aula. Mas recordar tudo isso é fundamental. No primeiro momento, nós vamos ver que a ciência, ou isso que nós chamamos de conhecimento científico, no Ocidente, ok? No Ocidente, ocorre fundamentalmente com os gregos, pelo menos daquilo que se tem conhecimento, não que a ciência proveniente da Grécia Antiga e portanto, que consolida o Ocidente seja a melhor, mas aquilo que nós temos como ciência, o legado do conhecimento científico, advém da Grécia Antiga. Em que momento? Nós temos que lembrar, e eu comentava isso com vocês, da historicidade até o surgimento da filosofia. Nós temos que lembrar o seguinte, que a filosofia, ou seja, esse conhecimento racional acerca da realidade, ela tem uma data de nascimento. E a sua data de nascimento, especificamente por volta do século VII a.C., ela é marcada, a sua origem, a filosofia, por uma perspectiva muito particular. E nós vamos falar sobre essa perspectiva, porque essa perspectiva singular que marca o nascimento da filosofia marca aquilo que nós chamamos de conhecimento científico. Claro que com todas as suas limitações, mas naquele momento, isto é, no nascimento da filosofia, nasce também a ciência. No século, vamos regredir um pouco, retornar um pouco na história e pensar o seguinte: antes do nascimento da filosofia, antes da origem da filosofia, tudo que provinha como explicação para o homem grego, todas as formas de direcionamentos e orientações que o homem grego tinha, eram dadas pelos mitos. A famosa mitologia, os famosos mitos gregos. Nós estamos falando aí de século XIII, século XII a.C. Vejam que a sociedade, a civilização, o homem grego se forma dentro dessa perspectiva mitológica, certo? Só que após 500 anos, 600 anos mais ou menos ali, então alcançamos o século VII a.C., a Grécia passa por uma série de transformações nesse período, isto é, a partir do século XIII, XII a.C., até alcançar o século VII. Uma transformação política, transformações geográficas, transformações comerciais, transformações econômicas, transformações culturais. E isso faz com que o grego alcance uma nova visão, uma nova perspectiva acerca da realidade. Ou seja, ali a partir do século VII, século VI, os mitos, esse modo fantasioso
fabuloso de enxergar a realidade e explicar todas as coisas pelas histórias mitológicas começam a não fazer mais sentido para o homem grego. Daí a necessidade de encontrar e fundamentar um pensamento mais lógico, um pensamento mais coerente, o que nós diríamos pensamento mais racional acerca da realidade. É neste exato momento, na busca por um pensamento, por uma explicação mais racional sobre a realidade, é que nasce a filosofia. Ou seja, é nesse ambiente, nessa busca, que nascem os primeiros filósofos. Esses primeiros filósofos, eles são conhecidos como pré-socráticos, ok? Porque vieram antes de Sócrates, isso é óbvio. Mas eles também são chamados de primeiros filósofos. E o nome que mais nos interessa nesse momento e que caracteriza esses indivíduos é filósofos da natureza. Ou seja, na tentativa de superar as explicações mitológicas, segundo eles, um tanto quanto ineficientes para explicar a realidade, esses primeiros filósofos, chamados de filósofos da natureza, eles vão se direcionar para onde? Para a natureza. Justamente por isso, eles são, óbvio que posteriormente, eles não se autoconsideravam assim, mas eles posteriormente serão conhecidos como filósofos naturalistas, filósofos da natureza, ao direcionar toda a sua ótica para a ciência, para a natureza. E por que a natureza? Porque se eu quero ultrapassar um pensamento fabuloso, mitológico, irracional, eu tenho que olhar para aquilo que é concreto, para aquilo que é real, para aquilo que é experimentável, experienciável. E nada mais do que a natureza para me oferecer tudo o que eu preciso para encontrar ou alcançar um pensamento que supere as explicações mitológicas. É por isso que esses pensadores, eles são chamados de filósofos da natureza. E enquanto filósofos da natureza, eles vão fazer cosmologia. É bom que se diga, e vocês certamente já devem saber isso, que a filosofia, quando ela nasce lá no século VII a.C., com esses primeiros pensadores, a filosofia ela vai nascer como cosmologia. Logia, a palavra que se desmembra de cosmologia, logia significa nascimento. Desculpa, logia significa discurso, ok? Aí vem a palavra lógica. Também nós traduzimos muitas vezes logia por estudo. Nesse contexto, logia parece ter mais sentido enquanto discurso racional. E cosmo significa o modo como o homem grego enxergava a realidade. Isto é, uma realidade ordenada, um todo bem ordenado, bem organizado. Cosmologia significa, então, um discurso racional sobre o todo. Se a mitologia era um discurso fantasioso, era uma visão fabulosa, os primeiros filósofos vão estabelecer uma visão racional, um discurso racional sobre o todo. E o que eles vão buscar na natureza? Eles vão buscar a transformação, obviamente, em tentar entender a dinâmica da natureza, isso que é muito concreto, e à medida em que eles tentam entender a natureza, cada pensador pré-socrático, cada filósofo da natureza vai buscar um elemento central, um elemento primordial, que, segundo eles, teria criado todas as coisas e não foi criado por nada. Esse elemento primordial, esse elemento central que cada pensador busca na natureza, é chamado de arqué. Se vocês recordarem das aulas de vocês lá da primeira série, vamos lembrar aqui de um pensador pré-socrático muito famoso chamado Tales de Mileto. Qual seria a arqué do Tales de Mileto? Qual seria o elemento que ele elege presente na natureza e da qual todas as coisas participam? É a água. Tales de Mileto vai dizer tudo é água.
significa dizer que a sua arqué é a água. Para Pitágoras, por exemplo, um outro grande pensador pré-socrático, os números são a sua arqué. Eu não vou entrar agora aqui nas minúcias dos pensadores pré-socráticos. O que eu quero dizer para vocês é que esse conhecimento científico, esse conhecimento experimentável, comprovável, ele nasce fundamentalmente na Grécia com os primeiros filósofos. Isso vai fazer toda a diferença, uma vez que eles quebram, eles não eliminam e nem apagam as mitologias, mas eles superam, eles quebram essa força mitológica explicativa e oferecem uma nova forma de enxergar a realidade. Essa nova forma, segundo a visão filosófica consensual, é uma forma científica. Porque quando eu digo que esses pensadores são filósofos da natureza, são naturalistas, com todas as suas limitações, mas eles estão fazendo física, estão fazendo estudos químicos, proporcionam estudos geográficos, estudos matemáticos, ou seja, são estudos cujo fundamento são as ciências da natureza. É nesse momento que nós temos o nascimento dos primeiros cientistas, também chamados de naturalistas, ok? Isso, portanto, vai fazer diferença dentro de um contexto ou de uma compreensão histórica. É claro que depois a filosofia com Sócrates, com Platão, com Aristóteles, não vai sustentar esse modo de fazer filosofia naturalista, né? Há uma virada de pensamento. Só que os primeiros cientistas, já naquela época, mostraram a importância e o fundamento de se olhar para a ciência. Não é à toa que ainda hoje nós estudamos na educação básica química, física, biologia, geografia, matemática. São estudos acerca da natureza, ok? Dito isso, vamos aqui falar sobre os fundamentos da ciência. A ciência, ela é um tipo de saber diferente do saber do senso comum, ok? Nós chegamos a falar sobre isso. Então, antes de nós alcançarmos qualquer tipo de conhecimento científico, nós somos permeados e nos constituímos pelo senso comum. Não esqueçam que o senso comum é um tipo de conhecimento, é um tipo de saber. E, enquanto tal, ele não pode e não deve ser desprezado, porque é a primeira forma de saber da qual nós nos aproximamos. E passamos grande parte, talvez a nossa vida inteira, agarrados, sustentados por certos tipos de saberes que não nos fazem mal algum, ok? Pelo contrário, só nos ajudam. Então, o senso comum, por mais que eu deva e necessite ultrapassá-lo em determinados pontos, de uma maneira geral, ele é muito importante, ok? Portanto, não deve ser desprezado. O que significa o conhecimento do senso comum? Nós estamos falando de crenças. É um tipo de conhecimento que provém da tradição, é muito espontâneo, não é crítico, ok? E aí eu lembro que nós oferecemos alguns exemplos, como tomar determinado tipo de chá para melhorar, sei lá, uma dor de estômago, uma dor de cabeça. Isso provavelmente eu sequer sei quais são os benefícios que aquela propriedade presente no chá causam cientificamente, mas isso foi me passado de geração em geração de tal modo que eu reproduzo isso acriticamente, ok? Isso é um exemplo, certo, de senso comum. Então, o senso comum ele é um tipo de saber particular, ele é restrito a uma amostra pequena, portanto, ele não é universal, não é generalizado, tá? Não é generalizado no sentido primário. Depois, eu quero expandir esse tipo de saber, sem comprovação. Então, um chá de camomila fez bem para mim, fez bem para o meu filho, e talvez
possa fazer bem para minha vizinha, para minha tia. Então eu tendo a, depois de um segundo momento, generalizar isso sem sequer comprovar isso, exceto a partir de uma confiança que eu tenho naquela propriedade do chá, por exemplo. O conhecimento do senso comum ele é subjetivo, isto é, ele depende de cada indivíduo, do ponto de vista de cada indivíduo. Ele não é fundamentado num objeto, mas em sentimentos, em emoções, tá? Isso é uma grande diferença para o conhecimento científico, o qual nós vamos alcançar agora. Só lembrar desse exemplo aqui que nós falamos na sala de aula. Então você tem, por exemplo, nessa ocasião aqui, a febre amarela, o vírus da febre amarela. Muitos macacos morreram, e volta e meia morrem, e num diagnóstico posterior à sua morte, percebeu-se que os macacos foram vítimas de febre amarela, ok? Só que os macacos, assim como nós, homens, são picados pelo mosquito Aedes aegypti. Esse sim, o vetor da febre amarela. Então, tanto o macaco quanto nós somos vítimas do mosquito. O que significa dizer que o macaco, em hipótese alguma, ele é um vetor, ele é um transmissor. Eu estou dizendo isso porque, em meio a um aumento de febre amarela em determinadas regiões, sazonalmente, nós vemos reportagens de macacos, de primatas, que são apedrejados, são mortos pelas pessoas a partir da ideia e da falsa ideia e da falsa propagação de uma opinião de um coletivo em que as pessoas acreditam que o macaco, porque morreu de febre amarela, é o transmissor da febre amarela, quando na verdade o transmissor é um mosquito. Isso é um típico exemplo do senso comum. Só que é um exemplo um tanto quanto mais trágico. Vejam que o senso comum, quando eu falava com vocês, que em determinado momento, em determinadas situações, ele é importante, ele pode até nos ajudar, em tantas outras situações, o senso comum pode matar, ok? Daí a importância de alcançar um tipo de saber que é o contrário do saber do senso comum, que é o saber do conhecimento científico. Por exemplo, se desde sempre eu soubesse que o macaco não é vetor, não é transmissor da febre amarela, mas é tão vítima quanto nós, eu jamais seria capaz de fazer isso, por exemplo, com esse animal. O que significa dizer que o conhecimento proveniente da ciência é uma atividade humana que se dedica à construção de um conhecimento sistemático, isto é, par e passo, comprobatório e seguro a respeito dos fenômenos que marcam a natureza, que marcam o mundo. O mundo construído pela ciência aspira à objetividade e não à subjetividade. Significa dizer que não é mera opinião, é um conhecimento objetivo, deve ser imparcial, deve sempre estar distante das preferências dos indivíduos. Por quê? Porque não é o meu interesse, não é a minha opinião, certo? Essa é uma grande diferença. Para ser precisa e objetiva, a ciência dispõe de uma linguagem rigorosa cujos conceitos, e aqui vocês estão percebendo que linguagem rigorosa e conceitos, principalmente, está acentuado. Por quê? Porque a ciência trabalha com conceitos. Então, a ciência dispõe de uma linguagem rigorosa, cujos conceitos são definidos para evitar ambiguidades, contradições. A ciência sempre está ancorada por meio de teorias científicas, ok? Que descreve, que explica, que prevê esses fenômenos da natureza. Então, nós temos aqui o senso comum versus o conhecimento científico. O senso comum, uma opinião baseada em hábitos, preconceitos, tradições fundamentadas, e a ciência que se baseia em pesquisa, investigações metódicas e sistemáticas. Então, percebam aqui que a ideia não é mostrar que uma e outra
são mais importantes, mas elas andam juntas. O que ocorre é que, à medida de determinados assuntos, à medida de determinadas responsabilidades, eu preciso, sim, abandonar as meras opiniões e alcançar um saber mais fundamentado. Este saber fundamentado é chamado de ciência.